Halloween, o Dia das Bruxas. Como tudo começou? O Halloween não é uma festa de origem americana, como a maioria acredita. A resposta rápida para essa pergunta é que o Halloween é uma celebração vinda do povo celta para o chamado Dia de Samhain. Samhain, em irlandês, significa novembro e representa o fim das fartas colheitas e finaliza a estação do verão. O Halloween, desde muito tempo, acontece um dia antes do Dia de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro. Os povos celtas que habitavam as antigas ilhas britânicas acreditavam que maus espíritos, demônios e todo tipo de criatura diabólica conseguiriam caminhar pela terra nesse dia e poderiam fazer todo tipo de barbaridade com os habitantes e ameaçar as suas colheitas. A Igreja Católica tinha uma participação muito forte na sociedade por volta do século IX e tentou gerar mudanças em como e quando as celebrações aconteciam, não deixando escapar essa celebração que os povos convertidos trouxeram. Na verdade, a Igreja tentou abafar a data, que era um costume muito antigo dos chamados pagões, mas sem muito sucesso, pois a tradição era muito antiga e fazia parte da cultura e identificação daquele povo. O mecanismo que a Igreja usou foi mudar a data de uma de suas próprias celebrações, que é o Dia de Todos os Santos, comemorado inicialmente em maio, para tentar fazer com que os pagões se lembrassem dessa data e, quem sabe, aos poucos, fossem esquecendo da sua celebração pagã do Halloween. O Halloween logo foi associado à figura de bruxas e feiticeiras, por causa da sua relação direta com o mundo dos espíritos. À medida que a Inquisição foi se desenvolvendo, muitas pessoas foram acusadas de bruxaria e condenadas à fogueira e outros tipos de penas desumanas, mas isso é tema para outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre a Inquisição, comente aqui embaixo, Inquisição, que assim eu vou saber se alguém tem interesse sobre o tema. Como era comemorado o Halloween? Já sabemos que se acreditava que no dia 31 de outubro rolava uma conexão com o mundo dos espíritos. Tanto os povos pagãos como os cristãos tinham esse temor. Então, as pessoas começaram a criar alguns rituais para poder diminuir a ira dos espíritos e tentar guiá-los. Um desses rituais era o de criar fogueiras que serviam como um símbolo a ser seguido pelas almas dos mortos. Avançando mais um pouco, temos um dos eventos mais tenebrosos que a humanidade teve que passar. A Grande Fome de 1845, que foi um período de grandes doenças, emigrações em massa e, é claro, uma fome extrema que assolou a Irlanda entre 1845 e 1849. O evento foi tão devastador e terrível que reduziu a população irlandesa entre 20% e 25%, inaugurando um período de crise e terror na região. A fome provocou a morte de mais de 1 milhão de pessoas e forçou mais de 1 milhão a sair da ilha em busca de abrigo em outros países, como os Estados Unidos e o Canadá. A causa mais provável da fome foi um micro-organismo que é bem parecido com um fungo, que tem esse nome aqui que eu não vou me arriscar a falar, que contaminou as batatas da região, que era o principal alimento da população na Europa. A origem do Halloween nos Estados Unidos. Como vimos antes, por causa da grande fome que assolou a Irlanda e toda a Europa, muitas pessoas tiveram que emigrar para os Estados Unidos. Isso gerou um forte choque de cultura, que, eventualmente, acabou se misturando. Os europeus trouxeram consigo suas festas e costumes, e uma delas foi o Halloween, que acabou se unindo aos rituais de colheita dos americanos.
Um dos principais símbolos do Halloween é a figura de Jack Smith. Jack tinha a fama de ser um grande trapaceiro, mentiroso e manipulador. Então, um dia, da mesma forma que a minha mãe sempre me dizia que o diabo tem ouvidos, o próprio Coisa Ruim escutou os rumores sobre Jack. Então ele, o diabo, foi até a Irlanda atrás de Jack para verificar se ele merecia toda essa fama e decidir se o trapaceiro merecia estar entre os vivos ou ser levado para o submundo. Jack, como sempre, estava fazendo suas vigarices e bêbado. Foi então nessa hora que percebeu algo ou alguém em seu caminho. Intrigado, Jack foi até o ser que o aguardava e logo notou que não se tratava de uma pessoa, mas o próprio demônio que chegou para levar a sua alma. Jack não mostrou sinais de resistência e nem poderia, mas pensou bem e fez um pedido relativamente simples ao diabo. Jack disse ao demônio: "Poderia me permitir beber mais um pouco antes de levar a minha alma?" Intrigado com o pedido, mas sem ver grandes problemas, o Coisa Ruim aceitou e levou Jack para o bar. Ali, Jack bebeu tudo o que podia até se sentir satisfeito. Chegando a hora da partida, Jack pediu para o ser pagar a conta do bar, porque ele não tinha dinheiro. O diabo também não tinha dinheiro, e foi aí que Jack usou seu truque. Jack propôs que a entidade se transformasse em uma moeda de prata para pagar a conta. Assim, o diabo fez. Porém, quando se transformou na moeda, Jack a pegou e a colocou no seu bolso, junto de um crucifixo, assim impedindo o demônio de se transformar de volta. Usando essa artimanha, Jack negociou a libertação do capiroto, com a condição de que sua alma só poderia ser levada daqui a 10 anos. O diabo aceitou a condição em troca de sua liberdade. Os 10 anos que Jack negociou se passaram, e então o diabo foi novamente em busca da alma do trapaceiro. Chegando ao seu encontro, Jack resmungou que estava morrendo de fome e fez outro pedido ao diabo. Ele pediu para matar a sua fome com uma maçã. O diabo, novamente, sem ver grandes problemas, subiu na macieira para atender o pedido de Jack, que novamente o enganou. Jack usou crucifixos ao pé da árvore para impedir o diabo de descer e levar a sua alma. Jack então impôs a condição de que o libertaria se ele prometesse nunca levar a sua alma. Não vendo outra saída, o Coisa Ruim aceitou. Os anos se passaram e então o trapaceiro morreu. Afinal, ele não tinha se tornado imortal. Chegando aos portões do céu, Jack não conseguiu entrar. Afinal, ele era um mentiroso trapaceiro que não era digno dos céus. Então, Jack foi até o submundo e lá também não foi aceito pelo diabo, por causa da sua promessa de nunca recolher a alma de Jack. Então, Jack recebeu uma lanterna feita com um nabo oco e carvão para iluminar o seu caminho e foi condenado a viver entre o inferno e o céu, assombrando tudo em seu caminho.